Oi, todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras, já que eu estive bem ausente do canal, já que a minha vida mudou bastante, eu comecei um novo emprego em tempo integral e também eu estive em época de entrega de TCC, que inclusive vai ter, eu acho que já saiu, o vlog de eu finalizando e apresentando o TCC. Então este vídeo eu vou atualizar um pouco sobre o que eu andei lendo e eu andei achando dessas leituras. Eu li o meu primeiro livro da Agatha Christie, que é O Assassinato do Expresso do Oriente. Eu gostei muito desse livro, eu tenho muita vontade de ler mais coisas da autora e é um livro que me surpreendeu muito. Eu não descobri durante a leitura quem era o assassino, eu descobri no final e eu achei assim muito bom o plot, muito bom a história, a forma como foi desenvolvida e como ela deu dicas ao longo do livro que eu não peguei e eu não consegui adivinhar quem era o assassino. Então definitivamente é um livro que eu gostei bastante, que me deu vontade de ler todos os outros da autora. O segundo livro que eu quero falar é O Morro dos Ventos Uivantes, que é o livro que se tornou meu livro favorito. É um livro muito intenso, um livro muito bem escrito, infelizmente o único livro da autora, porque senão eu ia querer ler tudo. Um livro que mostra o pior lado de cada um dos personagens. Eu acho que é isso que o torna tão único, é isso que o torna tão interessante, o que o torna tão rico, o que o torna tão denso. Então, é um livro que você quase fica louco lendo. E assim, ninguém quer ficar louco, ninguém quer ficar triste lendo um livro, mas quando o livro consegue te fazer sentir coisas que normalmente as pessoas fazem, é porque ele é muito bem escrito, é porque a autora fez isso de propósito. Então é um livro que mostra o pior lado das pessoas. É um livro que mostra a emoção pura, sozinha, sabe? E não tem sentimentos escondidos, não tem coisas não ditas nesse livro, sabe? Ele é um livro literalmente aberto. Cada um dos personagens é um livro aberto e ele te revela coisas a cada página, coisas que às vezes você não queria saber e coisas que você não imaginava que poderia uma pessoa sentir de repente. O terceiro livro que eu quero falar é Crime e Castigo, do Dostoiévski, e é um livro que assim me impactou bastante. É um livro que eu juro pra vocês que se eu lesse antes de dormir, eu tinha pesadelos. Porque esse livro despertava sentimentos em mim bem tristes mesmo, sabe? Eu ficava triste. Eu ficava meio deprimida, porque ele mostra, enquanto o Morro dos Ventos Uivantes mostra o pior lado das pessoas, Crime e Castigo mostra o pior lado da sociedade, o pior lado do mundo contemporâneo, o pior lado de tudo que a gente vive, do sistema em que a gente vive. É um livro que dá pra gente refletir bastante sobre tudo que a gente vê no dia a dia, principalmente pra quem mora aqui em São Paulo, né? E pra quem costuma viver assim, em cidades grandes, como é o caso da cidade em que o livro se passa. E é um livro que você pensa assim, tipo, poxa, o mundo é terrível, o mundo é horrível. É horrível viver nesse mundo, sabe? Você sai com essa sensação, assim, da leitura do livro. Só acontece coisa ruim com as pessoas e tudo é culpa do sistema que eles vivem, tudo é culpa que a gente vive, né? Tudo é culpa da desigualdade social, tudo é culpa da marginalização das pessoas, tudo é culpa do que a gente tem que submeter para poder ganhar dinheiro, para poder ter dinheiro, para sobreviver e as implicações de não ter, o que isso traz para as vidas das pessoas, sabe? Então, de casamentos forçados, a prostituição, a fome, a despejo, a problemas familiares, a crianças com dificuldades, tudo tem nesse livro. Então, ele mostra a pior face da sociedade, do sistema, e te faz pensar muito sobre isso, e do quanto a gente é privilegiado, e que o quanto é revoltante o fato de ser tão desigual a sociedade, de ter pessoas que não têm absolutamente nada, e enquanto tem gente que tem muito mais do que precisava. Eu também quero falar sobre Orlando, da Virginia Woolf, e é uma autora que eu amo
do fundo do meu coração, eu amo tudo que ela escreve. Tem um impacto, assim, eu sinto, eu juro que eu sinto um arrepio, só de falar o nome dela, porque tudo que eu li dela me fez pensar muito e por muito tempo. Não tem nada da Virginia que eu li que foi assim, bom. Foi tudo muito impactante, foi tudo muito penetrante, foi tudo muito marcante e permanente, sabe? E Orlando, ele vem aí fantasiado de biografia, ele vem com essa história do personagem, da personagem, que é muito interessante, que é a história deste homem que se descobre mulher ao longo do livro e depois tem tudo isso, tudo que essa revelação sobre o seu próprio sexo lhe revelou sobre a sociedade, sobre o mundo. E esse é um livro que dá pra gente refletir bastante. Todo mundo que lê, seja homem ou mulher, eu acho que a mulher acaba sentindo mais na pele, acaba entendendo, tipo, eu sei o que é isso aí que você tá falando, hein? Então, mas eu acho que é importante a leitura para todos os sexos. E esse livro, ele tem muitas reflexões. Então, do romance que ela tem, os romances, né? Nas viagens, na decoração da casa, você consegue refletir sobre tudo que a Virginia Woolf quis colocar. E com certeza vale muitas releituras. E com certeza eu vou descobrir coisas novas quando eu reler. Porque esse é o típico livro que fica melhor a cada leitura, que você descobre mais a cada leitura. Eu também queria falar sobre sono. Infelizmente foi um livro que eu li muito rápido. Eu não gosto de ler livros muito rápidos, porque ele tem esse efeito da gente esquecer muito rápido também. E por muito tempo, né, nesses últimos meses, quando a minha vida estava muito corrida, eu não pratiquei muitos dos meus exercícios de memória para as leituras que eu realizo. Então eu não gravei vídeos, eu não escrevi resenhas, eu não registrei meu caderno de leituras. Eu não conversei com muitas pessoas sobre isso, na verdade com ninguém, porque eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro. Então é um livro que eu acabei esquecendo muita coisa sobre ele, que eu com certeza vou ter que ler de novo. Mas é um livro que me fez pensar muito sobre mim, sabe? Então eu gosto muito quando o livro faz a gente pensar sobre o mundo, como é o caso de Orlando, como é o caso de Crime e Castigo, como é o caso de O Morro dos Ventos Vivantes. Mas é muito bom também quando o livro faz você pensar sobre si mesma. Tem uma coisa que a minha psicóloga falou pra mim, que é quando a gente fala alguma coisa sobre um livro, quando a gente marca alguma coisa sobre um livro, com certeza a gente tá marcando alguma coisa sobre nós mesmos. Com certeza a gente tá falando alguma coisa sobre nós mesmos. Sobre um livro, sobre um filme, alguma coisa que marcou a gente nesse aspecto. E o livro, Sono, tem muitas dessas passagens que a gente fica pensando sobre a gente, sobre coisas assim, que parecem banais, mas são muito profundas, como o próprio sono e tudo que ele causa e causou na nossa vida, e a falta dele também. E não só isso, mas as relações da personagem vai fazendo a gente ter algumas reflexões, por exemplo, a relação dela com o marido dela, a relação dela com o filho dela, a relação dela com a ocupação que ela tem na sociedade de dona de casa, a relação que ela tem com a literatura e principalmente a relação que ela tem com a literatura. Foram coisas que com certeza eu pensei bastante quando eu li esse livro. E esse autor, o Haruki Murakami, tem algumas coisas que ele escreveu nesse livro que eu não gostei, eu tenho que dizer. Mas o saldo no final foi muito mais positivo do que negativo. Então, muito mais coisas que eu gostei do que coisas que eu não gostei. E eu tenho que dizer que quando a personagem falava dela mesma, é quando mais eu fechava o livro e falava, eu tenho que respirar um pouco antes de voltar a ler, porque era tudo muito forte, era tudo muito sincero, era tudo muito direto. E eu acho que isso foi uma das coisas que tornou o livro mais rico, sabe? Então é um livro que eu acho que você definitivamente deveria ler. É um livro super curto, um livro que dá pra ler super rápido. Você tem que tirar um tempinho pra refletir sobre ele, ou então lê-lo mais de uma vez. Porque ele tem muito mais coisas pra mostrar do que a gente tem de tempo disponível pra absorvê-lo. Eu também li a história de Hongil-dong, e essa história eu quis ler porque é uma história sul-coreana. Eu não tinha lido nada sul-coreano. E esse livro ele é muito antigo, eu não sabia que ele era tão antigo assim até eu ler.
E é uma história clássica, assim, parece ser bem famosa. Eu sei que tem até um dorama, um filme sobre ele que eu vou querer assistir depois, mas é fascinante, assim, é uma história de fantasia que o personagem, é claro, né, tem toda a história da jornada do herói que esse personagem tem, então ele acaba sendo imbatível, indestrutível, só que é muito divertida a história. E também dá pra gente refletir bastante sobre a história da Coreia também, né? Porque ele conta um pouco sobre isso também, principalmente nas notas e nos textos ali depois do livro. Então, eu acho que vale a pena você dedicar um tempo para fazer a leitura daqueles textos que ele contém, porque vai te ajudar a entender o livro e tudo o que aconteceu até ele estar na sua mão para você ler, porque até ser queimado o livro foi. E eu li 2 vezes o livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, esse ano. Eu já tinha lido ano passado e eu li 2 vezes de novo esse ano, porque ele foi, então, objeto de estudo da minha monografia, que eu espero já ter apresentado e já ter sido aprovada quando esse vídeo sair. Eu fiz, então, um trabalho sobre este livro que necessitou uma leitura muito aprofundada e a escrita de resenhas bem detalhadas sobre ele, que eu ainda tô pensando se eu vou publicar em algum lugar para as pessoas lerem, ou não, porque é uma resenha que deu muitas páginas, ficou bem comprida. Mas, enfim, eu acho que eu fiquei tanto com esse livro, eu li tanto esse livro que eu enjoei dele, basicamente. A primeira vez que eu li, eu gostei bastante. Claro que qualquer pessoa da área da ciência vai encontrar diversos anacronismos, diversas omissões, diversas simplificações exageradas de alguns conceitos bem complexos nesse livro. Mas, em geral, é um livro de divulgação científica muito bom, que vale a pena a leitura e que instiga a curiosidade das pessoas. Então ele tem esse potencial aí de ser usado para as pessoas ficarem curiosas sobre um assunto. Então, eu recomendo que, se você ler esse livro, se tiver algum tema que você ficou muito interessado, que você vá ler artigos sobre isso, que você vá ler livros especificamente sobre isso, porque esse livro ele aborda bem de forma superficial os temas. Então, se algum desses assuntos te despertou interesse, eu acho que seria muito construtivo para você, não te faria nenhum mal, pelo contrário, você gastar um tempo pesquisando e aprendendo sobre o assunto, porque com certeza tem muito mais sobre para você descobrir. Por fim, eu queria falar sobre A Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Telles. Eu amo Lígia, eu amo como a Lígia se comunica comigo, como ela conversa comigo pelos textos dela, e eu sinto assim um quentinho toda vez que eu leio alguma coisa dela, sabe? Eu fico emocionada de verdade, porque os textos da Lígia pra mim uma amostra do quanto a literatura me emociona, sabe? O quanto a literatura me preenche, o quanto a literatura consegue ocupar um lugar na minha vida de praticamente uma amizade, sabe? Uma companheira. E a Lígia, os livros da Lígia escancaram isso na minha cara, sabe? O quanto eu gosto de literatura. Então é muito bom relembrar isso toda vez que eu leio Lígia. É muito bom me apaixonar por ela, pela sua escrita, pelos seus livros, toda vez que eu leio alguma coisa nova dela. A Disciplina do Amor é um livro de contos, vários contos. Tem bastante contos sobre feminismo, eu diria, viu, nesse livro, alguns falando bem, alguns falando mal, mas em geral é um livro sobre amor. E sobre diversas formas de amor, assim, sabe? Tem contos sobre animal resgatado, tem contos sobre romance, tem contos sobre o filho dela. E aí também tem essa parte emocional que o livro traz, de que ela dedica o livro ao filho, e de que ela modificou o livro para que o livro ficasse da forma como o filho recomendou que fosse, e o filho falecido na época que ela editou o livro. Então tem tudo isso, assim, sabe? Que a Lígia trouxe pro livro. Quando ela editou, o filho dela pediu, quando o filho dela leu, para ela tirar as iniciais dos nomes e colocar o nome logo, né? Em vez de sei lá, CHS, ser Helena Silva, coloca o nome do personagem mesmo, não coloca as iniciais. E ela fez isso pelo filho. Então, toda vez que a gente lê um nome com nome e sobrenome, a gente pensa, ela fez isso pelo filho. Então, filho que já não está mais vivo, né? Inclusive, o filho dela falou que esse é o melhor livro que ela já escreveu, e a Lígia fala isso. A Disciplina do Amor é o meu melhor livro. E assim, eu ainda prefiro as meninas,
mas definitivamente é um livro que tem muito pra ser dito. Eu acho que eu vou pegar ele e vou ler alguma coisa sobre ele. Eu vou ler só uma frase aqui que eu vi, que eu marquei, que eu acho que vale a pena. Olha só. Nascer no Brasil até que é bom, meu querido. O triste é não ter voz, nem ter vez. Em geral, ela faz várias dessas críticas aqui nesse livro, sabe? Então, essas foram as minhas últimas leituras. Infelizmente, esse ano não tem rendido tanto quanto eu achei que ele iria render. Eu estou muito focada no trabalho atualmente em me formar. Eu preciso me formar, gente, eu não aguento mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu vou pedir pra vocês se inscreverem. Eu andei vendo as estatísticas no meu canal e 98% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Eu fico muito feliz quando alguém se inscreve. E se você puder curtir esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. E também me seguir lá no Instagram, onde eu estou tentando cada vez mais produzir conteúdo literário para quem quiser ver. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.